Assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, louvado seja Deus, lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda que vá ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurando-o, disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, louvado seja Deus, acalmou o vento. Então, aproximando-se, glória a Deus, os que estavam no barco adoraram, dizendo: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Dá glória a Deus, irmãos. Dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia, né, irmãos? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Louvado seja Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Pode nos aceitar, bater palma e dar glória a Deus. Olha, irmãos, a palavra do Senhor nessa noite acerca, né? Glória a Deus, aleluias, desse milagre, desse algo tremendo que Jesus operara ali. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Eu acabei de falar para não conversar, o Senhor já está conversando. Misericórdia, né, irmãos? Glória a Deus. Então, a Bíblia está nos falando, irmãos, acerca do que aconteceu aqui nesse dia. Primeiro, né, irmãos, glória a Deus, eu quero nos trazer essa mensagem, louvado seja Deus, e o que aconteceu nesse dia. A Bíblia nos relata, louvado seja Deus, que Jesus estava com essa grande multidão. Louvado seja Deus. E aquela multidão, Jesus tinha operado milagres, sinais, prodígios, maravilhas, tinha multiplicado os peixes, tinha multiplicado os pães, tinha operado grandes sinais, curado os enfermos, expulsado os demônios, tinha feito 1000 maravilhas, e aquela multidão estava com Jesus. E a Bíblia nos fala, glória a Deus, que chegou uma certa hora, Jesus falou para os discípulos: olha, vocês vão à frente, pega o barco, entre e vá à frente, e já eu vou ter convosco. Enquanto isso, eu vou aqui despedir da multidão. E a Bíblia nos fala que Jesus então ali ficou despedindo a multidão. Louvado seja Deus. E quando aquela multidão então, louvado seja Deus, foi despedida, a Bíblia nos fala que Jesus foi para o monte orar sozinho. Jesus foi para o monte orar sozinho. Ele despediu os discípulos, despediu a multidão e foi orar sozinho ao Pai. Porque se a gente quer ter intimidade, a gente precisa orar sozinho ao Pai. Se a gente, que louvado de Deus, quer resposta, a gente precisa orar sozinho a Deus. Se a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente precisa, glória a Deus, aleluia, estar sozinho com o Pai. Se a gente, louvado seja Deus, quer ser conhecido de Deus e quer conhecer a Deus, a gente precisa ter intimidade, a gente precisa falar com Deus, a gente precisa clamar a Deus, a gente precisa despedir a multidão e estar só com o Pai. Você, glória a Deus, aleluia, conversando com o Pai, intimamente com o Pai, falando com o Pai, louvado seja Deus, sem ninguém precisar ouvir, sem ninguém precisar escutar, você precisa estar, louvado seja Deus, intimamente com o Pai, falando com o Pai, para que o Pai venha falar com você. E a Bíblia nos fala: clama a mim e responder-te-ei. Para ouvir a voz de Deus, nós temos que falar com o Pai primeiro. Glória a Deus. E a Bíblia nos fala que Jesus então ficou ali orando. E olha que foi um bom tempo. Ficou falando com o Pai. Louvado seja Deus. E a
Bíblia nos relata que então, irmãos, enquanto Jesus estava ali conversando com o Pai, os discípulos estavam no meio do mar. E no meio daquele mar, a Bíblia nos fala que houve-se então uma grande tempestade em vento forte, etc. E a Bíblia nos relata, louvado seja Deus, que então, no meio daquela luta, daquela peleja, Jesus então foi andando sobre as águas. E quando os discípulos contemplaram aquilo, a Bíblia nos relata que eles tiveram medo. Eles tiveram medo. E então pensaram que era um fantasma. Imagina, louvado seja Deus, pela madrugada, no meio do mar, os discípulos aflitos. De repente veio um homem, veio algo sobre o mar. Os discípulos assustaram e começaram a ficar temorosos, dizendo: é um fantasma. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos fala que eles estavam tanto com medo que Jesus viu a situação e falou: não temas, que sou eu. E a Bíblia nos fala que Pedro então ainda, temorizado, falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu bater convosco. E Jesus falou: vem. E quando Jesus falou: vem, louvado seja Deus, imagina a cena, irmão. Louvado seja Deus, aquele mar terrível, e Pedro colocando o pé sobre as águas. Imagina, louvado seja Deus, tem que ter com fé. E a Bíblia nos fala que então ele colocou o pé sobre as águas e começou a caminhar, mas no meio do caminho, porque a tempestade era tão grande, ele ficou com medo e começou a afundar. E foi afundando no meio daquele mar. Então ele gritou: Senhor, me socorre. E a Bíblia nos fala que Jesus pegou ele pelo braço, louvado seja Deus, colocou sobre o barco e falou: por que duvidaste, ó homem de pequena fé? Oh, glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus, igreja. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui a necessidade de nós acreditarmos no Senhor de todo o nosso coração. E que ainda que se as ondas forem difíceis, nós temos que acreditar no Senhor. Primeiro, glória a Deus, aleluia, nós temos que ter certeza a quem nós servimos, a quem, louvado seja Deus, nós acompanhamos, com quem nós andamos. Nós temos que ter certeza que Jesus é maior, é melhor e que tudo pode. E ainda que Jesus tinha operado milagre, mas eles ainda duvidavam. E olha que eles estavam com Jesus, mas tinham dúvidas. Quantos que andam com Jesus, mas não creem em Jesus? Quantos que andam com Jesus, mas não confiam em Jesus? Quantos, louvado seja Deus, que até fala com o próximo: olha, Deus vai te curar, Deus vai operar. E na hora que ele está no meio do mar, ele não confia em Jesus. Ele duvida. Ele não acredita que o Senhor pode muito mais. Deus chegou a falar com Jair, me faz a memória: porventura teria alguma coisa maravilhosa para mim? Nada é maravilhoso para o Senhor, porque o Senhor tudo pode fazer. Todos dizem glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia nos relata que então, louvado seja Deus, Jesus, né, irmãos? Então foi ter com Pedro, foi ter com os discípulos sobre o mar. E o mar, louvado seja Deus, estava, glória a Deus, aleluia, naquela situação, naquela tempestade. E o barco deles estavam quase virando. E de repente eles viram Jesus e atemorizados, dizendo: é um fantasma. Porque o medo, irmão, não nos deixa ver a glória de Deus. O medo não nos deixa ver que Deus está operando na nossa vida. O medo não nos deixa confiar no Senhor de todo o nosso coração. O medo não nos deixa ver que o Senhor está conosco, ainda que pareça que Ele não está no barco, mas Ele está na situação de todas as coisas. E que se nós acreditarmos de coração, nada vai nos atemorizar. Bendito seja o teu santo Todos nome. dizem graças a Deus. Graças a Deus. E os discípulos ficaram com medo. Até fantasma eles viram. Eu lembro que quando a gente era criança, a gente tinha esse negócio de quaresma, né? Nós estamos nas quaresma aí. A gente tinha aquele negócio de quaresma. Eu lembro, irmãos, quando eu era adolescente, naquele tempo não existia televisão ainda direito. Então, algumas pessoas que tinham televisão, né? E eu andava um bom tempo para assistir televisão na casa das pessoas. Louvado seja Deus, porque não era, quase casa nenhuma tinha televisão. Louvado seja Deus. E eu lembro, irmãos, que eu ficava assistindo televisão, né? Aqueles filmes antigos e tal, aquele negócio todo. E para voltar 10 horas, era uma luta, porque nós estávamos na quaresma. E o medo me fazia ver tantas coisas. Eu ficava com medo. Quem já foi assim?
O medo me fazia ver muitas coisas. Tudo que eu via era um monstro, era um negócio, tudo que eu via. Porque aquilo já estava gravado no meu coração, medo. E aí, irmãos, eu subia correndo desesperado com medo. E o coração daquele jeito, por causa do medo. E no outro dia, eu ia lá para ver o que é que eu estava com medo. Chegava lá, era um tambor, era uma planta, era uma coisa simples. Mas o medo me fazia ver fantasma. É verdade. Louvado seja Deus, o medo me fazia ver coisas. Louvado seja Deus, eu não tinha passado. Gente, não tem condições. Quando eu chegava lá, era um tambor que estava, era um vaso de planta que estava. E eu achava que era um monstro, que era um bicho. E aí, imagina como é que eu corria, porque esse negócio de quaresma. Está entendendo, irmãos? Então, os discípulos com medo, eles começaram a ver até fantasma. Começaram a ver fantasma. Louvado seja Deus, imagina os gritos. Imagina a situação, porque todos estavam com medo. O barco já estava quase virando. Eles já estavam com medo. E de repente vai e aparece Jesus, na sua glória, no seu poder, andando ainda sobre o mar. Andando sobre o mar. Aí eles ficaram mais com medo ainda, porque não se via aquilo. E a Bíblia nos fala que Jesus, então, vendo aquela situação, eu imagino no contexto daquela gritaria. Então, louvado seja Deus, Jesus então gritou: olha, não tem mais que sou eu. E eles ainda ficaram com medo, porque o medo não nos deixa ouvir a voz de Deus. O medo não nos deixa ouvir a voz de Deus. O medo não nos deixa ver a glória de Deus. E o diabo trabalha através do medo. Ele trabalha através do medo. Quando eu subia, eu tinha medo. Então ele trabalhava. Tudo que eu via era um monstro, era um fantasma, era um bicho. E sendo que não era nada. Então os discípulos também naquela situação, o medo não deixou eles ver a glória de Deus. O medo não deixou eles verem que era Jesus, embora que Jesus estava com ele, embora que Jesus esteve com ele durante todo o dia. E eles não conheceram a Jesus por causa do medo. E quando a gente tem medo, a gente não consegue ver a glória de Deus. E quando a gente não consegue ver a glória de Deus, a gente não consegue acreditar nas coisas do Senhor. A gente não consegue acreditar. Louvado seja Deus, então os discípulos estavam naquela situação. E aí Pedro então falou: olha, se é o Senhor, manda eu ter convosco. E Jesus então falou: então vem. Então vem. Louvado seja Deus. E Pedro então, glória a Deus, aleluia, no meio daquele mar, colocou o pé sobre as águas, profundo. Louvado seja Deus, e começou a andar. Louvado seja Deus, mas no meio do caminho ele começou a ter medo, começou a duvidar, começou a desacreditar. E de repente então, no meio daquele mar furioso, no meio daquela tempestade, ele começou a afundar por causa do medo, por causa da falta de fé, por causa do descrédito que ele teve então naquele momento. Ainda que o Senhor falou com ele, ainda que Jesus, louvado seja Deus, já tinha dado uma palavra de vitória, já tinha determinado que ele fosse andar sobre as águas, mas por causa do medo, louvado seja Deus, que gerou a dúvida, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, glória a Deus, ele começou a gritar: Jesus, salva-me, socorre-me, porque eu estou afundando. E Jesus então pegou ele pelas mãos, colocou ele sobre o barco e já repreendeu: por que temeste ao homem de pequena fé? Oh, glória a Deus. E assim acontece, irmão, no nosso vida, na nossa vida, no nosso meio. Quantos que estão com Jesus, andam com Jesus, oram a Jesus, servem a Jesus, mas têm medo, não confiam no Senhor, só acreditam no Senhor quando está na bonança, só acreditam no Senhor quando está tranquilo, mas quando a onda, a situação chega, ele já começa a atemorizar, ele já para de acreditar, ele não acredita que o Senhor pode mudar a situação, ele não acredita que o Senhor pode fazer uma grande obra, ele não acredita que o Senhor pode curar, pode libertar, ele não acredita que o Senhor pode virar a página do livro, mudar a situação, ele não acredita, ele começa a atemorizar, ele até clama, ele até busca, ele até jejua, ele até ora, ele até faz voto, ele até faz campanha, ele até ora pela madrugada, mas a dúvida, o medo não te deixa ver a glória de Deus. A dúvida, o medo não te deixa ver Deus operar. Ainda que o Senhor está ali falando com você: não temas,
E muitas pessoas temem por causa do medo e por causa da dúvida. Louvado seja Deus, mas se nós acreditarmos de todo o nosso coração, glória a Deus, aleluia, é o que Jesus falou: se tiveres fé como um grão de mostarda, como um grão de mostarda. Não é o tamanho do grão de mostarda, é como um grão de mostarda. Muitos pregadores falam como é do tamanho, não, é como um grão de mostarda. Se tiveres fé como um grão de mostarda, que ele é pequenininho, é o menor de todas as hortaliças, pequenininho, mas quando joga ele na terra, ele vai crescendo, e se torna uma árvore muito grande. Assim também tem que ser a fé, aí tem que pôr pequenininha, mas bem pequenininha, mas se tiver, louvado seja Deus, fé, sem dúvida no seu coração, ela vai crescendo, e aí você pode ver a glória de Deus. Levanta muita glória, irmão. Glória a Deus! E hoje o Senhor está aumentando a sua fé para você vencer essa tempestade. Oh, glória a Deus! E as tempestades vêm. As tempestades, louvado seja Deus, já está na nossa vida, no nosso caminho. Mas como assim, pastor? Porque no mundo tereis aflição. Por mais tem de bom ânimo, porque eu venci, já está determinado, e vós vencereis, já está determinado. Por que muitos não conseguem vencer, irmão? Porque na hora da tempestade volta para trás. Ele não acredita que na hora da tempestade Jesus está com ele. É aí que o Senhor está mais com você. É aí que o Senhor está pertinho de você. Mas a tempestade, a luta, a prova, a dificuldade, a enfermidade, louvado seja Deus, faz a pessoa até mesmo ter descrédito. Ah, mas será que eu estou em pecado? Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Ah, será que eu estou em pecado? Ah, Senhor, eu estou orando, eu sou até dizimista da sua casa, Senhor. Ele não quer passar pela luta, ele não quer passar pela prova. Louvado seja Deus. Ele não quer passar pela dificuldade, só quer ter bênção, só quer ter prosperidade. E o único, louvado seja Deus, que trocou a adoração por prosperidade foi Satanás. Mas Jesus não. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vós vencereis também. Glória a Deus! Senhor, que já determinou a sua vida, que adorar pode. Louvado seja Deus, vai ter luta. Graças a Vai Deus! ter prova, vai ter dificuldade. É por isso que ele disse lá nas cartas de Apocalipse: é o que vencer. Ao que vencer, são 7 cartas, são 7 promessas. Ao que vencer, vestirá, louvado seja Deus, nova veste. Ao que vencer, receberá uma pedrinha com um novo nome. Ao que vencer, sentará no meu trono como eu venci e assentei. Ao que vencer, andará comigo, louvado seja Deus, nas ruas de ouro. É ao que vencer, porque no mundo nós vamos ter aflição. Louvado seja Deus, esse mundo é cheio de tempestade, esse mundo é cheio de dificuldade, esse mundo é cheio de provação, é cheio, louvado seja Deus, de luta, porque o caminho é estreito, louvado seja Deus, cheio de espinho, cheio de dificuldade, mas é este caminho que vai nos conduzir à salvação. Então tem de bom ânimo, não temas, ó homem de pequena fé, levanta-te, tem de bom ânimo, ande por cima do mar e receba a sua vitória. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Oh, aleluias! Graças Não a Deus. temas, ó homem de pequena fé, porque você teme na hora da provação. Quantos que até murmura, irmãos, porque o Senhor está provando, só quer bonança, ou ele só quer ficar dentro do barco, ou ele só quer ficar sobre as águas, não quer passar luta, não quer passar dificuldade. E todos nós passamos dificuldade, todos nós passamos provações, todos nós. E o inimigo fica só observando, e na hora do seu medo, ele vem querendo te deitar. Ele fica só observando, na hora que você tem medo e começa a falar, é aí que ele vem tentar pegar. Foi o que ele fez com Eva. Louvado seja Deus, depois que a gente tem que falar menos. Foi o que ele fez com Eva. O que ele fez com Eva? Ele esperou ela falar. Ele perguntou, olha, ele já sabia que o Senhor tinha falado, mas ele falou, o que foi que o Senhor te disse? Como foi que o Senhor te disse sobre essa árvore? E foi através da resposta dela, que ele pegou ela. Foi através da resposta dela. É por isso que nós temos que, né, irmãos, inclinar mais para ouvir do que falar. Porque na multidão de palavras não falta
transgressão. Está em Provérbios. Então ele fica ouvindo, e é através da sua palavra que ele tenta te pegar. Louvado seja Deus, é através da sua palavra. Primeiro ele perguntou para Eva, como foi que o Senhor te falou? E ficou ouvindo. Aí quando ela falou, olha, de todos os frutos comereis e tal, eles falaram, mas o Senhor sabe que o dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Ele. Você vai ser, louvado seja Deus, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, você vai ser igual a Deus. E quem não quer poder? Louvado seja Deus. Mas o Senhor sabe. Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a Ele. Está entendendo, irmãos? E ela olhou e cobiçou com os olhos, pegou e viu que era bom e transgrediu contra o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então não temos algo de pequena fé. Somente vigiem mais um pouquinho. Passa as suas lutas e as suas provações. Mas acredita que o Senhor está no barco com você. Deus nunca vai te abandonar. Porque todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Jesus falou com os discípulos, pode atravessar. Mas no meio do mar, louvado seja Deus, veio então a provação. Você quer ver? Louvado seja Deus, todos que já se batizaram, eu creio que foi assim. Você quer ver? Os novos convertidos, por exemplo, é só eles se batizarem, já começa a passar luta. Louvado seja Deus. E quantos que voltam para trás não conseguem passar na primeira luta? É por isso que o novo convertido, não só o novo convertido, mas todos os novos convertidos tem que orar, tem que buscar, tem que jejuar para se fortificar. Louvado seja Deus, para que a hora que vier a luta, ele possa sair pé. Ainda que o barco dobrar para lá e para cá, mas ele tem que acreditar que Jesus está no barco dele. Glória a Deus! Vai acontecer. Aleluia! Quantos que se batizam, irmão, já volta para trás na primeira luta? Não querem pagar o preço, e nós precisamos pagar o preço. Nós precisamos pagar o preço. Porque agora nós somos luz do mundo. Agora nós somos o sal da terra. Agora nós somos visíveis. Agora nós somos semelhantes àquela história, né, do vagalume e da cobra. Aonde o vagalume estava, a cobra estava atrás. Aí um dia ele parou e perguntou, mas senhora cobra, por que sua vida me seguindo? Eu não tenho nada, eu não sou, vamos dizer assim, o prato preferido da senhora, por que você está me seguindo? Aí ela falou, é porque você brilha. E quando você brilha, você me chama atenção. Vocês entenderam? Então agora, louvado seja Deus, aí se passa então, glória a Deus, aleluia, ser luz. E a luz, irmãos, ela alumia no meio das trevas. O mundo é trevas, mas aonde você chega, você é luz e vai chamando a atenção, testemunho, porque o Senhor será com você, por onde quer que você for passar. Glória a Deus, por onde você for passar, o Senhor será com você. Lá no seu trabalho tem várias pessoas, mas eles vêm encher a paciência de você, porque você é luz. Louvado seja Deus, lá dentro do ônibus tem várias pessoas, mas eles encontram logo você, porque você é luz. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E a luz, aonde que ela chega, ela brilha, ela chama a atenção. Glória a Deus, aleluias. Oh glória. Assim foi com Jesus, quando ele chegou sobre o mar andando, todo mundo o contemplou. Eu imagino Jesus na sua glória, no meio daquela escuridão, e Jesus brilhando. E os discípulos ficaram com medo e não conseguiram ver a glória de Deus por causa do medo. O medo nos traz dúvida. O medo não nos deixa ver a glória de Deus. O medo nos cega. Louvado seja Deus, o medo não nos deixa ver que Deus está pertinho de nós. O medo não nos deixa ver que Jesus está no nosso barco. O medo não nos deixa, louvar, se nós entendermos a palavra, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, está na Bíblia. Louvado seja Deus, já foi profetizado, eis que estou convosco todos os dias. É todos os dias. Louvado seja Deus. E quando a gente duvida, a gente não consegue então contemplar que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor está do nosso lado. Ainda no meio da provação, ainda no meio da dificuldade. Olha o povo de Israel, para então, louvado seja Deus, alcançar a cidade prometida, eles passaram pelo deserto. Quantos?
Louvado seja Deus, que querem dar um pulo e já chegar na cidade prometida sem passar pelo deserto. Querem chegar do outro lado, mas não querem passar a provação. Louvado seja Deus, e o Senhor está com você, e para chegar do outro lado tem que passar a provação, tem que passar a dificuldade, acreditando que o Senhor está no seu barco, por onde quer que você andar, seja na provação da enfermidade, louvado seja Deus, seja na dificuldade, seja no meio da luta espiritual, seja na luta financeira, seja na luta familiar, seja na luta física, acredite que Jesus está no seu barco e nada vai, louvado seja Deus, virar no seu barco. O barco, louvado seja Deus, pode até balançar, mas Jesus está do seu lado e Ele nunca vai virar. Pode até passar luta, pode até chorar, pode até lagrimejar, pode até parecer que o Senhor está do seu lado, mas o Senhor está do seu lado. Amém? Amém. O Senhor está do seu lado e Ele nunca vai te abandonar. O Senhor está do seu lado. Ô minha irmã, o Senhor está do seu lado. Ô meu irmão, o Senhor está do seu lado. Louvado seja Deus. Ainda que o diabo falar que não, mas ele sabe que o Senhor está do seu lado. Graças a Deus. Deus está do seu lado. Deus está com você. E é por onde que fores e passares, Deus está com você. Quem crê, diga amém. Amém. Então não temas, ó homem de pequena fé. Não duvide. Não deixe o diabo lançar os dardos inflamados do maligno, colocando a dúvida. Tiago chegou a falar que aquele que duvida, louvado seja Deus, é como a onda do mar, bate e volta, não sai daquilo. Mas ele tem que acreditar que ele pode muito mais, e que se ainda que o barco querer virar, o Senhor, louvado seja Deus, Ele vai te pegar pela mão e vai te colocar de pé. Louvado seja Deus, mas você vai vencer, porque o Senhor está no seu barco. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Porque eu sou contigo por onde quer que fores. Amém, irmão? Amém. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo possa falar melhor em nosso coração. Levanta a mão e dá glória a Deus, irmãos. Mas ele sabia em quem ele estava acreditando. Os leões famintos. Quando jogou Daniel, os leões se afastaram. E todos pensaram que Daniel estava comido. Louvado seja Deus pelos leões. Quando ele gritou, quando o rei gritou, Daniel respondeu. Vocês entenderam o que é ter intimidade com Deus? Por quê? Porque simplesmente ele afastou de todos e foi orar a Deus em particular. Quando nós oramos a Deus em particular, isso gera intimidade. Aí Deus já não chama mais você de servo, Deus já chama você pelo nome. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que nós passamos então a ser conhecidos de Deus. Louvado seja Deus, já não chama mais você de servo, já chama você pelo nome. Porque você já é íntimo de Deus, já não é mais servo, agora é amigo, está na Bíblia. Louvado seja Deus. Então pegaram ele porque simplesmente ele, glória a Deus, se apartou de todos e foi orar ao Senhor. E através daquela oração, o Senhor lembrou dele. A sua oração nunca é esquecida diante de Deus. A sua oração pela manhã, a sua oração que você fez aqui nessa noite, a sua oração pela madrugada, nunca é esquecida pelo Senhor. Às vezes você ora agora, parece que Deus nem ouviu, louvado seja Deus, parece que nada aconteceu, mas aquela oração está diante de Deus. E às vezes por causa daquela oração que você fez hoje, ou você fez ontem, Deus vai te dar um livramento amanhã. Quem está me entendendo, diga amém. Essa é a importância da oração. Você ora agora, louvado seja Deus, e pode ser que amanhã que vai vir a resposta. Porque clama a mim e responder-te-ei. Porque Deus, irmão, louvado seja Deus, Ele é aquele, glória a Deus, aleluia, que Ele é educado. Ele não é aquele que você está conversando e Ele está virando as costas para você, não. Você está conversando com Ele e Ele está te ouvindo. E às vezes a sua oração não é respondida agora, às vezes você vai respondido amanhã. Daniel orava 3 vezes ao dia, e no dia que ele precisou, Deus a lembrou da sua oração. Eu vim por causa da sua oração. Está na Bíblia. Amém. Pouco aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego.
por causa da sua oração, quando eles lançaram os três lá na fornalha ardente, e o rei mandou aqueça 7 vezes mais, mandou aquecer e jogar os 3 homens. Passou-se o tempo, quando chegou o rei e olhou, já não era mais 3, agora era 4. E ele falou: e agora o 4º homem parece o Filho de Deus. Porque Deus a lembrou da fidelidade e da oração daqueles 3 homens. Graças Deus a Deus. nunca vai te abandonar, seja na cova do leão, seja na fornalha ardente, ou seja sobre o mar. Deus vai lembrar sempre de você, porque o Senhor está com você, por onde quer que você passares. Não temas, ó homem de pequena fé. Não temas. Fala, glória a Deus, aleluia, com o seu problema maior, ou seja, o tamanho do seu Deus. Nunca fale para Deus o tamanho do seu problema. Louvado seja Deus. Não temas, porque o maior, o grandão da Galileia, ele está com você. Amém? Amém. Ainda que o barco for para lá e para cá, nessas ondas da vida, mas o Senhor é com você. Amém. Por onde quer que for você passar, Deus nunca vai te abandonar. Ô minha irmã, ô meu irmão, Deus sempre será com você. Deus sabe, Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe que somos pó. Deus sabe, e que sem a sua presença nós nada podemos. Deus conhece. E muitas vezes, Moisés chegou a falar: o Senhor nos prova para ver se realmente nós o amamos. Louvado seja Deus, o Senhor nos prova. Louvado seja Deus. E se nós não passarmos provação, nós vamos regachar. Já não tem mais oração, já não tem mais jejum. Aí começa a passar prova, aí já começa até a chorar. Quanto tempo nem chorava? Aí já começa a passar prova, já começa aquela tempestade, aí já vai para o joelho: tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Nem fazia aquilo antes. Então às vezes é necessário passar pela prova. Louvado seja Deus para ver a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando está tudo tranquilo, não quer nem jejuar. Quando está tudo tranquilo, não quer nem orar, porque está tudo tranquilo. Mas quando começa a passar prova, aí já vai pela madrugada: tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Ele até fala: não, Deus está me acordando de madrugada. É a prova que está difícil, até acorda de madrugada. É verdade, não é? Porque está no meio da prova, no meio da dificuldade. E Deus quer ouvir. Deus está sentindo a sua falta na oração. Deus está sentindo a sua falta no jejum. Deus está sentindo a sua falta. Aí vem a luta. Louvado seja Deus para Deus te ouvir novamente. Porque Deus não está te ouvindo, porque você não está orando. E quando ora, ora da boca para fora. Mas quando vem a prova, aí começa: tem misericórdia, Senhor, tem piedade, Senhor, me ajuda, Senhor. Aí Deus começa a te ouvir. Aí Deus começa a te escutar. Aí, louvado seja Deus, você começa até a chorar, coisa que você não estava nem fazendo não sei quanto tempo. Mas no meio da prova começa a chorar. No meio da prova começa a quebrantar o coração. Aí tem aquela oração do fundo da alma. Aí Deus te ouve. Aí pode vir a luta que for. Louvado seja Deus, Deus sempre será com você. Amém? Deus abençoe os irmãos, e que o Espírito Santo fala melhor em vosso coração.